Olá, amigos. É com muita paz no coração que eu venho dividir com vocês um pouco das consolações de Cristo, do Cristo, não minha, e nos detalhada muito mais ainda após a revelação do Consolador. E nesse momento, agradecemos a Deus por estarmos aqui. Eu sou Roberto e com muita alegria eu espero que o Senhor Jesus nos permita entendermos a mensagem. O objetivo não é doutrinar, não é desprender energia projetada, julgadora no outro, mas trazermos a reflexão interna para que nós nos libertemos dos grilhões que nós mesmos criamos. Que o Senhor Jesus, que os irmãos aqui presentes e na casa de vocês, juntamente nesse momento que vocês assistem, nos abençoe. E é nesse momento a importância da fé. A fé inabalável. Aliás, aquela fé em que suporta a ciência e a razão e todos os momentos e todos os atos e todas as circunstâncias porque a terra passa. Meus irmãos, é com alegria que eu venho falar de um tema de advertência, mas um tema que vai nos fortalecer eternamente, porque somos eternos. Não escutais a todos os espíritos. O próprio João, o revelador do Apocalipse, em sua primeira epístola, no capítulo 4, se eu não me engano, mas se tiver errado, se for 1, isso pouco importará para a mensagem. Ele diz, e também é estudado no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, caríssimos, eu gostaria de ler porque eu não gravei. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se têm levantado no mundo. Você veja, que advertência maravilhosa. Por que será que fomos advertidos? Será que Jesus, juntamente com o Espírito Santo, como Consolador, ao revelar isso a João, revelou por revelar? Será que João especulou, simplesmente falou de assuntos bizarros? Não. Tudo há uma causa, tudo há um porquê. O nosso Salvador, no momento que esteve na terra, não tocava em todos os assuntos. Ele sabia com quem estava lidando. Inclusive, em alguns versículos do próprio Evangelho, você vai ver Jesus mandando alguns espíritos chamados de imundos se calar. Cala-te, porque tu sabes o que dizes. Ele não. Jesus, que deu exemplo, também jamais ouviu a qualquer espírito. Outrora, ele foi visto pelos próprios discípulos que não tinham a mesma sintonia vibratória de Jesus, conversando com Elias e com Moisés sobre as provas que viriam, e Jesus ali se revigorando, ouvindo aqueles espíritos, se revitalizando. Jesus estava ali dando ouvido não a qualquer espírito. Então não é à toa que o nosso benevolente apóstolo João nos diz, caríssimos, não escutai todos os espíritos. Mas, meus irmãos, eu venho sem querer especular, sem querer polemizar. Estamos passando por um momento que é um fato. Um fato, ele não pode ser
refutado, que é a pandemia mundial. Mas a que espíritos estamos escutando? O mundo é populado por espíritos. Espíritos bons, ruins. Não precisa filosofar, não precisa ver para crer. Aliás, muitos veem, mas não creem. Muitos definem como visões do inconsciente, projeções fantasiosas de existências mal formuladas. Outros como demônios. Outros não querem ver, não querem a missão. Então não se trata de ver, mas a quem estamos dando ouvido. E muitos dos que não veem, ouvem todos os dias, porque muitos dos espíritos populam o planeta Terra. Não devemos encarar a jornada eterna como nada sobrenatural. Os espíritos somos nós somos espíritos, vamos e vimos. Jesus também falou isso. Eu sei de onde vim, para onde vou, vós não sabeis. O vento sopra para onde quer. E nós? Porque encaramos tudo como imaginário, como milagroso? A quem damos ouvidos? Se não entendemos que o planeta Terra é a casa nossa, de um grupo de espíritos que foram escolhidos por Jesus, nosso Salvador, Consolador, nosso Governador. Ele disse: meu reino não é desse mundo, mas Ele é o nosso Salvador. Que tipo de espíritos, então, são os nossos irmãos e irmãs? Mas a quem damos ouvidos? Se nem sequer cremos no que vemos, e a todo momento somos assediados por nós mesmos e por eles, e somos enganados. Falsos profetas, e muitas vezes esperamos que ele seja a criatura mais bizarra, de chifres, que mata gratuitamente, mas não entendemos nunca quando Cristo disse: muitos falsos profetas se levantarão e dirão: ali está o Cristo. Mas ele também disse: se reconhece a árvore pelo fruto. E essa reflexão, meus irmãos, vem justamente pelo momento. Quanto não são aqueles que estão tirando as suas vidas? Pessoas ricas, pobres, medianas, independente de cor de pele, de sexo, opção religiosa. A quem damos ouvidos? Por que não nos atentamos nos frutos daquela palavra que chega por intuição ou que nós mesmos projetamos em nossa consciência? Caríssimos, não ouvis a todos os espíritos, mas provai se são de Deus. E quais são os frutos da árvore boa? Milhões e milhões procuram um seguidor, procuram um doutrinador, procuram um palestrante, procuram um pai, procuram alguém para seguir, mas não entende quando o mestre disse: vós sois Deus. Quando o mestre disse: até quando estarei com vocês? Por que não escutamos o mestre? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que muitos dizem isso, principalmente religiosos, fundamentalistas. Não, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Mas que fruto? De que fruto estamos falando? De que Jesus? Um Jesus que separa? Um Jesus que julga? Um Jesus que se vinga? Um Jesus que se exclui? Um Jesus que condena? Aliás, ele mesmo disse: eu não julgo ninguém. Isso está no Novo Testamento, eu não sei o versículo. Quem julga são Moisés e suas leis.
Até quando a gente não vai saber depurar os ouvidos e saber ouvir aqueles em que Jesus envia? Aliás, Jesus nos enviou para nos ajudarmos uns aos outros. Mas a quem damos ouvido? E existe um manual, e o manual foi palavra minha. Existe um livro interessantíssimo, escrito em 1861, pelo gênio da paranormalidade, conhecido como Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, que em 1861, após compilar as 1019 perguntas a várias apresentações espirituais, porque não se deu ouvido a qualquer espírito pelos frutos, o Livro dos Espíritos trouxe estudada muito mais profundamente as manifestações dos espíritos naquela época, nas épocas vindouras e nos tempos modernos. E o que você vê ali é uma relíquia de sabedoria, que não se trata de fé cega, não se trata de fantasia, não se trata de ignorância, se trata da revelação consoladora. E eu gostaria de ler, para quem estiver interessado, o Livro dos Médiuns, aproveitar esse tempo em que passamos, em que está tudo preparado para a humanidade. Se preparem para a eternidade, se preparem para adquirir habilidades, para estudar. Procurem ler Livro dos Médiuns, refutem o Livro dos Médiuns, refutem o Livro dos Espíritos, conteste o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 24, ele pergunta como identificar os bons dos maus, por que frutos, como não ser enganado, como não se auto-obsediar. Está lá, Livro dos Médiuns, não escrito por Allan Kardec, compilado. Não se trata de um guia espiritual, de um líder, não. Se trata de um pedagogo, de um organizador, de um gênio, em que foi um anjo, que foi um servo de Deus. Então, tanto que o nome dele não era Allan Kardec, ele não tinha nenhuma intenção. Vamos lá. Modo de se distinguir os bons e os maus. Eu vou ler algumas perguntas feitas aos espíritos para nos esclarecer no dia de hoje. Essas perguntas foram feitas em 1861. E hoje, muitas vezes, você vê formulações de 3.000, 4.000 anos atrás, que não faz mais sentido, que não se desmerece aquela época, mas para hoje não faz sentido. Eu separei algumas perguntas para nos esclarecer, porque os espíritos não são só aqueles invisíveis, somos nós também, aqueles que estão nos palanques da vida, nas religiões, no nosso trabalho, na nossa família, somos nós mesmos. E devemos, nesse momento de depressão mundial, por não entendermos a mensagem de Jesus, aprendermos a não ouvir a todos os espíritos, mas provar se eles são de Deus. Então, algumas dicas foram essas que eu separei. Se vocês quiserem, vocês vão lá no capítulo 24, na segunda parte do Livro dos Médiuns, que eu achei interessante. A primeira pergunta: não há, podem, um momento, aqui sim. Podem resumir-se os princípios seguintes, os meios de se reconhecer na qualidade dos espíritos, né?
não é a pergunta, desculpe, são os critérios. Primeiro, o bom senso. Segundo, ele diz: apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam, pelas suas ações. Como Jesus falou, né? Não se conhece a árvore pelos frutos. Admitido que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir que tenda para o mal. É aquilo, né? As indiciograsias. Eu digo que eu falo em nome do Espírito Santo, em nome de Deus, e o que sai da minha boca é para separar, para excluir, para subjugar, para dominar a consciência, para lhe manter ali acrisolhado numa monoideia. Outro detalhe: os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância se não sabem. Os maus falam tudo sem desassombro, e não é assim? Quantos não estão aí falando sobre o Covid? Quando vai começar, quando vai terminar? Terceira Guerra Mundial, guerra biológica. Que Jesus está vindo nas nuvens, que vai vir um dragão, que o sétimo selo se abriu, não se abriu, não desprezando o conhecimento. Mas falam do que ouviu, do que ouviu, do que ouviu, do que leu até, mas não do que vivem. Reconhece-se ainda os espíritos levianos. Olha aí, mais um critério de se conhecer a linguagem dos espíritos. Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Acabei de falar, acabei de ler. Outro critério: os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordem, querem ser obedecidos, não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão desmascaria. Olha só, esse décimo critério estabelecido no capítulo 24 de se reconhecer o espírito. Pretendem ter a verdade absoluta, o exclusivismo da verdade. Repudiam a razão, porque a razão vai desmascará-lo. Cada um faça a sua autorreflexão. Então, tudo que foge à razão, pergunte-se a si mesmo se esse espírito provém de Deus. Muitos que dizem até: não leia isso, não leia aquilo. Meu irmão, volta para Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e uma vida. Parece uma hipnose. E o mundo caminha buscando religião. Quando Jesus teve que religião? Jesus disse: nisto reconhecereis que sois meus discípulos, se amardes, desculpa o português ruim, se amardes, eita que não sai, se amardes uns aos outros. Então, qual foi a religião de Jesus? E o mundo segue querendo ter o domínio, querendo ter a razão, querendo ter a exclusividade da religião. Meus irmãos, eu já vos declaro que eu não seguirei nenhuma religião, nenhuma doutrina religiosa que me separe do irmão, que me separe de um segmento religioso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, desde que seja como eu quero, como eu interpreto, não. O verdadeiro caminho de Jesus é esse: amar-vos uns aos outros, é consolar, é edificar, é falar do Cristo com a nossa vida, não com as nossas palavras, não com o que pensamos, com o que conjecturamos. Não. Eu não admito nenhum Deus em que eu precise de uma religião para ser salvo. Lembrando que a religião é benévola para nos religar a Deus. É um religue necessário, mas quando eu passo a impor, quando eu passo a ameaçá-lo, como é que eu vou entender Jesus assim? Jesus passou e ainda disse:
Vós me ouvis, mas não me entendeis. Afinal, queremos sempre ressignificar o nosso próprio Deus, o Deus antropomórfico, um Deus humano, um Deus que se vinga, um Deus cheio de desejos, porque a quem estamos escutando? Que tipo de espíritos estamos escutando? Estamos realmente provando se eles vêm de Deus? Não me interessa. O amor é a força propulsora do universo, mas eu não vou me apegar ao que está escrito se vai de encontro ao amor de Cristo. Onde está o amor da humanidade? Não, meu irmão. Eu que vos falo sou um pecador, não sou santo, nem palestrante sou, mas eu divido isso porque todos os dias nós estamos ouvindo os Espíritos. No trabalho, como eu disse, em casa, na família, nas instituições religiosas e sozinho, pela intuição, por aqueles que estão desencarnados, por aqueles que não querem, muitas vezes, que a gente saia da monoideia. Não vamos sacralizar o divino, o natural, não vamos sacralizar Jesus. Jesus não trouxe uma cruz para fazermos rituais, para simbolismos humanos. Não, a cruz foi um madeiro que à época era uma punição mais severa que tinha. A cruz foi uma lembrança, um símbolo que não precisamos esquecer. A cruz é uma lembrança para que a nossa sombra humana nos lembre que há uma luz no fundo do túnel. E ele sempre trouxe pontes, jamais trouxe muros. É isso que eu venho trazer. São esses espíritos que eu vou ouvir, espíritos que unem, espíritos que dão as mãos, não espíritos que se separam, não espíritos que dizem que não devemos expandir as nossas fronteiras, que temos que nos fechar e tomar cuidado com a grande besta. Não, Jesus nunca foi ignorante, Jesus nunca trabalhou com ilusões, ao contrário, Jesus tinha piedade, respeitava o conhecimento intelectual da época, mas ele jamais nos ensinou ou nos desautorizou a nós evoluirmos. Inclusive ele foi confrontado quando um militar romano disse: mestre, vai à minha casa. E ele disse: por quê? Porque a minha neta, minha filha, não lembro, está doente, estou indo. Ele disse: como assim? O senhor não precisa ir. Se eu, que sou chefe militar, der ordem aos meus servos, eles vão. Então o senhor diz uma palavra que eu sei que ela chegará. Jesus foi ensinado ali. Jesus não esperava, porque Jesus também estava na condição humana. Não devemos sacralizar um Jesus e que veio quebrar as leis de Deus. Não me ensine a ouvir qualquer espírito. O próprio João disse isso: caríssimos, não escutai a todos os espíritos. Jesus deu uma lição de humildade e de que ali havia grande fé. Jamais se impôs e nem foi prepotente. Então, trazendo mais da reflexão, eu falei de alguns tópicos que foram escritos no livro do médico de como se reconhecer, não é? Mas também tem perguntas logo após, no mesmo capítulo 24, a partir da questão 268, né? Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? A resposta dos espíritos são pela linguagem. E não é assim? Como distinguir um doidivanas de um homem sensato? Eu não sei o que é doidivanas. Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis, só querem um bem, isso lhe constitui a única preocupação. Então olha a resposta dos espíritos. Os espíritos bons não se contradizem. E a contradição é o que a gente mais vê na contemporaneidade. Não, meus irmãos, não. Entregue na mão de Deus. Isso estava previsto, o Covid. Mas não, eu não sabia. Não,
Isso estava previsto. Encare a eternidade com naturalidade, porque afinal muitos creem, mas não têm a realeza da vida eterna, não têm a naturalidade da vida espiritual, ainda no fundo, devido aos ensinamentos religiosos limitados, né, que limitam o conhecimento, acham que após o morrer, o desencarne do corpo, acontecerá milagres. O que não fala inglês falará inglês, o que não sabe exatas saberá exatas, o que não voa vai voar. Não, a vida é eterna, não existe milagres, não existe privilégios com Jesus, existe o trabalho. Existe trabalho. Ele também disse isso. Por isso que Jesus sim é nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, porque seguimos Ele. Ele disse: eu trabalho e meu Pai continua trabalhando até hoje. Jesus é trabalho. Não existe nada de parábolas, de mirabuloso. Inclusive ele disse que enviaria o Consolador, que ele nos revelaria as coisas que foram esquecidas e nos esclareceria de tudo. Nos esclareceria de tudo. Eu pergunto, fomos mesmo esclarecidos? O Consolador, sim, ele vem nos esclarecer, pois já não nos fala por parábolas, já não nos fala por fantasias, porque tem que ser, e as contradições. Para eu preponderar na razão, eu invoco o medo novamente, eu invoco o fogo, eu invoco a loucura, a bizarrice, a crendice, a idiotice, mas eu não entendo a mensagem de Cristo. Cristo está onde está o amor e não onde está a religião, com todo respeito. Então devemos, como ele nos orientou, orar e vigiar. A quem estamos escutando, inclusive a nós mesmos. Fazemos essa limpeza interna? Não, meus irmãos, eu não sou puro. Fique bem claro. Se um dia alguém me ver pecar, eu nunca disse que eu era puro, mas jamais eu vou admitir ser induído por espírito dizendo que um simples ritual vai me tornar puro e que eu darei salto na natureza. Não. Jesus é consolo, Jesus é vida, porque Ele traz um jugo leve, um jugo de trabalho, em que vamos reparar pela misericórdia divina o que nós mesmos degradamos. Esse é o jugo de Jesus. É o jugo do trabalho, da união, do amor, da mudança, da ressignificação da realidade e não da sacralização do real. E somos convidados não a reflexionar, mas a trabalhar, a escutar estes bons espíritos e não mais viver a épocas milenares, porque essa fase já vivemos. Devemos escutar os filhos de Deus que falam em nome de Cristo com o trabalho, né? E aí tem algumas outras perguntas aqui que eu ainda gostaria de dividir. Perdoe-me, a metodologia, não sou palestrante, mas pela graça de Deus estou aqui dividindo, que seja útil essa reflexão, que vocês busquem estudar os livros dos médiuns, o livro dos espíritos, refutem, vai lá, porque eu fui refutar o livro dos espíritos, o livro do médium, mas onde Jesus está, há consolação. Ah, maravilha! É você saber não falar do que lê, mas senti-lo, não por uma fé cega, que disseram que é assim. Não. É a consolação libertadora de Jesus. Por que permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? É a grande pergunta, né?
Porque Deus não nos fez logo perfeito? Porque a gente tem a tendência de querer o mole, de querer pronto. Porque a gente não quer trabalhar, isso está no nosso inconsciente. Isso está nos nossos arquétipos, inclusive coletivos. A gente vai passando ali, a gente quer quanto menos trabalho, menor. Mas não entendemos que o projeto cósmico é maravilhoso, porque nós, quando chegarmos lá, não teremos nenhum privilégio. Nós mesmos teremos construídos cada asa, cada auréola que tivermos. Usei simbologias medievais, mas que é necessária para o entendimento. Deus não nos dá nada de graça. Se Ele desse, Ele estaria nos privilegiando. Não que Ele não possa, mas Deus não está aqui para fazer o que o homem faz. Privilegiar povos, privilegiar cor, privilegiar sexo, privilegiar opinião, privilegiar religião. Não, eu não posso falar o que Deus pensa. Seria uma coisa sem sentido. Mas Deus não é homem, isso eu posso falar. Deus não é antropomórfico. Então vamos falar de Jesus, desse caminho que Ele disse, que aonde tivesse 2 ou mais reunidos em meu nome, o nome dele é o nome do amor, não da religião. Ele não fundou nenhuma religião. Fundem religião, vivam religiões, mas pratique o que Ele disse, que é a renúncia, que é servir ao mais fraco. Então, meus amigos, meus irmãos, eu convoco-vos aos estudos, porque se não estudarmos, seremos constantemente enganados. E há muitos daqueles espíritos encarnados e desencarnados que são muito inteligentes, conhecidos pelo mundo espiritual como pseudo-sábios. Vamos em frente, a vida é eterna, tudo está na mão de Deus. Pandemia, Covid-19, tudo está na mão de Deus. Não temamos, mostremos que nossa crença está integrada na nossa fé. Agora, parando de antecipar o futuro, de sofrer, mas de viver trabalhando com pouco que tem, com muito que tem, mas jamais vivendo uma fé que não condiz com a nossa crença, ou jamais colocando fardos nos ombros dos irmãos que não carregamos. Jesus é trabalho, Jesus é vida. Ele que disse, está escrito. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus jamais se contradisse. Então, aprendemos o que João nos disse. Caríssimos, não escutais a todos os espíritos, mas provai se são de Deus. E outra, se Jesus quisesse contestar, ele teria contestado. Ao contrário, ele disse para os discípulos que viram ele conversando com os espíritos de Elias e João, não revelar isso, não é o momento. Meus irmãos, a maior chaga da humanidade não é o orgulho, não é o egoísmo. Eu digo com a minha ousadia, porque essas duas advêm desta que eu falarei, a ignorância. Não a ignorância de não estudar, mas aquele conhecimento que não se integra na habilidade do ser humano em existir. Vamos permanecer unidos, orando, trabalhando. Orar é também uma caridade, mas é hora da gente vigiar, saber a quem escuta e trabalhar, ainda que seja o mínimo, mas jamais aceitar conjecturas de espíritos malevolentes, porque Jesus é o nosso refúgio e não devemos nos abalar com nada. Até a próxima, meus irmãos. Foi muito bom estar. Que vocês me perdoem a forma de falar, mas que Jesus esteja conosco. Que assim seja. Eu espero ver todos vocês na eternidade.